Evangelho, quarta-feira da 24ª semana do Tempo Comum, hoje, festa da exaltação da Santa Cruz. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quarta-feira da 24ª semana do Tempo Comum, hoje festa da exaltação da Santa Cruz do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Santa Liturgia nos entrega o terceiro capítulo do Evangelho de São João, no dia em que celebra a exaltação da cruz do Senhor. Para a gente poder contextualizar um pouco mais a celebração de hoje, eu trago para vocês esses pequenos dados hagiográficos a respeito da festa. A Igreja Universal, ou seja, a Igreja do mundo todo, celebra hoje a festa da exaltação da Santa Cruz. É uma festa que se liga à dedicação de duas importantes basílicas construídas na cidade de Jerusalém por ordem do imperador Constantino, filho de Santa Helena. Uma foi construída sobre o Monte Gólgota, por isso se chama Basílica do Martírio ou Ad Crucem. Ela é bem pequenininha e é realmente em cima do Monte Gólgota, que era uma colininha muito pequenininha, uma elevação rochosa, onde Jesus foi crucificado. A outra basílica foi construída no lugar em que Jesus Cristo foi sepultado pelos discípulos e ressuscitado pelo poder de Deus. Por isso é chamada Basílica Anástasis, ou Basílica da Ressurreição. E, de fato, a distância entre uma e outra deve ser de aproximadamente 70 metros. Nós normalmente não temos uma ideia nesses parâmetros dos lugares onde Jesus foi morto e sepultado. O sepulcro onde Jesus foi colocado é muito pertinho da colina, onde normalmente se fala colina, mas é uma elevação rochosa. A gente poderia dizer que deve ter no máximo uns 10 metros de altura. E sobre essa elevação rochosa, essa grande elevação rochosa, grande porque era suficiente para que se fossem colocados ali, como sabemos na narração, 3 cruzes e um grupo de pessoas pudesse estar sobre ela. Então, essa elevação com o tempo depois foi devastada de maneira que ficou só a área, né, em que foram apoiadas as cruzes do Senhor e dos 2 ladrões, e sobre essa elevação rochosa se construiu então uma pequena basílica. A basílica, a gente tem ideia de uma igreja muito grande, mas naquele momento, estamos falando ali do período do 300, do ano 300 e um pouco mais. Então, nós estamos a basílica é uma igreja com grande importância e dignidade, né, por guardar um tesouro significativo do memorial da nossa fé. Então, não era muito grande como extensão, mas se tratava de uma basílica pelo lugar e pelo tesouro que ela continha. Depois, obviamente, foi feita uma igreja maior. Mas de que modo foi feita essa igreja maior? A gente já vai falar. Da mesma forma, quem vai a Jerusalém visitar o sepulcro do Senhor, hoje encontra como se fosse uma igrejinha minúscula, e a pessoa se pergunta, mas não era numa gruta que Jesus foi sepultado? Como é que agora tem essa igrejinha, que é chamada também de basílica? Ela é muito pequenininha e está mesmo sobre o lugar do sepulcro.
Porque a rocha em volta do sepulcro, ela foi escavada, toda a região rochosa. Na tradição sabemos que, pela narrativa bíblica, o Senhor foi levado para um jardim que era próximo ao lugar em que ele foi crucificado. E, de fato, logo depois, a uns 50, 70 metros, talvez, de distância, menos até, não sei se chega a tudo isso, entre o lugar em que o Senhor foi crucificado, tinha aquilo que eram outras formações rochosas escavadas. Por ser uma pedra calcárica, era mais fácil de ser escavada. Então já existia nessa área, rica em formações rochosas, inúmeras tumbas cavadas, dentre elas uma que nunca tinha sido depois colocado algum corpo, que foi aquela onde Jesus foi sepultado, né? Nicodemos levou o corpo do Senhor, José de Arimateia, e onde foi sepultado o corpo do Senhor. Bom, então, em um lugar e em outro lugar foram construídos uma igreja que protegesse aquele lugar sagrado e que desse não só o marco de dignidade, mas a custódia adequada para um lugar tão significativo. Uma realidade similar a essa nós encontramos em Assis. A Basílica Santa Maria dos Anjos foi construída com a igreja da Porciúncula ao seu interior. Então a basílica é monumental, é gigantesca, e ela foi construída para conter a igrejinha da Porciúncula que está toda dentro dela. A diferença de proporção é uma coisa espetacular, e ela está toda preservada ali dentro. Então, a área rochosa onde tinham os túmulos, ela foi devastada pouco a pouco, as rochas, de maneira que fosse possível construir uma igreja sobre aquele que é o túmulo de Nosso Senhor. Então as paredes do túmulo, ou seja, as paredes do interior da caverna e a própria base dessa caverninha, que era o sepulcro, elas permanecem preservadas, mas elas estão dentro de uma estrutura construída para preservar aquele local. Então foi necessário desfazer tudo que estava em volta para preservar especificamente aquele local que era o sepulcro, o túmulo onde Jesus foi colocado. Então as paredes, elas estão ali, mas não tem mais a estrutura rochosa em volta, né? Então, quando alguém chega, parece que o túmulo foi construído artificialmente. Não, foi a realidade em volta que foi retirada para ficar só aquilo, né? E depois foi construída uma grande basílica que praticamente com a sua estrutura acoberta essas duas outras basílicas menores. Então foi construída uma grande basílica, que é a Basílica do Santo Sepulcro, que ela vai cobrir, assim como Santa Maria dos Anjos cobre a igrejinha da Porciúncula, essa grande basílica vai cobrir também a igrejinha que está construída sobre o Santo Sepulcro e aquela que está construída sobre o Gólgota, de maneira que todo aquele sítio arqueológico e religioso vem protegido pela construção dessa grande basílica. Então, quando nós pensamos, né, em Jerusalém, nas basílicas, e falamos de basílicas, mas quando olhamos com os nossos olhos do Ocidente e sem esse conhecimento histórico, a gente fala, mas como assim basílica se é uma só, né? E parece tão fracionada dentro de si. Tanto que tem também, entre uma e outra, o lugar venerado, sobretudo pelos nossos irmãos ortodoxos, onde o corpo de Jesus foi lavado, foi preparado para ser levado ao sepulcro. Então, é um lugar de pública veneração, por uma tradição um pouco mais incerta. Mas por que tradição incerta, Padre Fábio? Porque certeza sobre o lugar da deposição do corpo e o lugar da crucifixão nós temos com dados históricos, né, bem marcados, e a tradição que foi transmitida oralmente pelos primeiros cristãos. Mas o lugar onde o corpo do Senhor foi preparado, esse dado preciso
nós não temos, mas temos uma tradição transmitida que fala a respeito daquele ponto. E aquele ponto, então, foi solenemente cuidado depois, e ele está exatamente na passagem entre as duas basílicas, ou seja, a passagem entre o lugar do Gólgota e a passagem no lugar do Gólgota que vai até o lugar do sepulcro. Então, é mesmo nesse itinerário que a tradição antiga ortodoxa marca ali onde o corpo do Senhor foi cuidado. De fato, o corpo de Jesus não foi levado para um lugar distante para ser cuidado, para depois ser levado para o sepulcro. Muito provavelmente foi cuidado o mais próximo possível do sepulcro, de maneira que pudesse receber ali tudo o que era preciso, todo o rito normal que se fazia de limpeza do corpo e de envolvimento do corpo, onde foi colocado ali o santo sudário, e depois ele foi então introduzido no túmulo e deixado. Então, toda essa área ela está coberta por uma grande basílica, e quando a gente chega a gente vê, né, a grande basílica, mas é preciso entender que historicamente ali existem esses 3 lugares muito importantes. 2 de grande relevo para nós, que é o sepulcro do Senhor e o Gólgota, o lugar onde ele foi crucificado, e esse 3º lugar que vem muito acolhido pela tradição ortodoxa, que é o lugar onde o corpo do Senhor foi lavado, foi preparado para ser colocado, para ser levado para o sepulcro. Então, quando falamos na festa da exaltação da Santa Cruz, estamos falando da festa que marca a construção dessas 2 pequeninas basílicas que vão proteger esses 2 lugares históricos de grande importância, o lugar onde Jesus foi crucificado e o lugar onde foi colocado o corpo do Senhor. A dedicação destas 2 basílicas remonta ao ano de 335, quando a Santa Cruz foi exaltada ou apresentada aos fiéis. Encontrada por Santa Helena, a cruz posteriormente foi roubada pelos persas e resgatada tempos mais tarde pelo imperador Heráclito. Segundo conta a tradição, o imperador, em ato de amor ao Senhor, levou a Santa Cruz em suas próprias costas, de Tiberíades até a cidade de Jerusalém. É distante, hein? É distante. Foi um grande ato penitencial que a tradição fala que o imperador fez, como em amor à Santa Cruz, depois que houve esse furto. Então, acontece que, de fato, com as invasões e com os ataques, muitas coisas são roubadas, inclusive os objetos religiosos de uma outra religião, eles podem ser usurpados. A gente já viu isso na Sagrada Escritura, quando ouvimos a respeito do exílio na Babilônia, que os vasos sagrados foram todos eles levados ao palácio de Nabucodonosor, os livros sagrados foram levados e foram destruídos ou foram usados para fazer sabe-se lá que coisa, em profanação a eles. Então, com frequência esses atos aconteciam, e muitas vezes também como sequestro de bens. Era um bem valioso, a gente pega, está aqui com a gente, o dia que quiserem pagar um resgate, por isso a gente devolve. Então, esse tipo de realidade não é de hoje que acontece, né? Já naquela época acontecia. E, infelizmente, a cruz do Senhor passou por essa situação. Mas aí, no dia 3 de maio de 630, então vocês veem, está registrado em ata, foi algo extremamente importante, né? Uma conquista do imperador Heráclito, e no dia 3 de maio do ano 630 ela foi entregue solenemente ao patriarca Zacarias, na cidade de Jerusalém. Então, a partir dessa grande reconquista da Santa Cruz, a festa da exaltação da Santa Cruz passou a ser celebrada também no Ocidente, ou seja, também das nossas partes. Tal festividade lembra aos cristãos o triunfo de Jesus, vencedor da morte, ressuscitado pelo poder de Deus. Então, com essa breve história a respeito da
celebração de hoje, conseguimos entender um pouco mais e, ao mesmo tempo, aprofundar um pouco mais o nosso amor pela cruz do Senhor, o nosso amor pelo sacrifício redentor de Cristo Jesus. É a cruz do Senhor, meus irmãos, o sinal da nossa fé, o símbolo que nos identifica no mundo. Nós somos cristãos porque somos de Cristo, somos ungidos, como a palavra diz, mas somos os homens e as mulheres da cruz, que abraçaram a cruz e que seguiram o Senhor. Somos conhecidos no mundo como aqueles que estão crucificados com Cristo, como vai escrever São Paulo na carta aos Gálatas, que se gloria da cruz do Senhor. Estamos unidos a Cristo porque tomamos a nossa cruz e o seguimos, porque fazemos, em uma só palavra, fazemos da nossa vida uma aliança de amor no sacrifício pela salvação, no sacrifício redentor de Cristo pela salvação das almas. Somos cristãos porque estamos unidos a Cristo, entregando a nossa vida, morrendo a cada dia pela salvação das almas. Hoje a liturgia das horas nos entrega o texto das laudes com esse hino tão bonito e significativo. Por toda a terra fulgura a silhueta da cruz, de onde pendeu o inocente, o próprio Cristo Jesus. Mais altaneira que os cedros, ergue-se a cruz triunfal. Não traz um fruto de morte, dá vida a todo mortal. Como é bonito, né? Que o Rei da vida nos guarde sob o estandarte da Santa Cruz. Broquel que a todos protege e farol que a todos conduz. De coração celebremos a cruz de nosso Senhor. Moisés de braços abertos, orando em nosso favor. A cruz de Cristo abraçando, reinar possamos nos céus, com o Pai, o Espírito e o Filho, Trindade Santa, um só Deus. Amém. Com essas palavras tão significativas que apresentam para nós todo o significado da cruz presente da nossa vida, o cristão é aquele que vive sobre a silhueta da cruz, nós em especial, que vivemos, que nascemos na terra de Santa Cruz. Sob a silhueta da cruz estamos nós. Então imagina o estandarte da cruz erguido, né? Nós somos aqueles que estamos à sombra da cruz do Senhor. E essa é a sombra que nos livra da sombra da morte, porque ela é mais alta que os cedros do Líbano. Ela se ergue mais alta do que a morte. E enquanto a sombra da morte leva a eternidade de dor aos mortais, a sombra da cruz, aqueles que estão à sombra da cruz, recebem a vida que refaz a vida eterna. Que o Rei da vida nos guarde, diz ainda o texto, sob esse grande e bendito estandarte, que a todos protege e ao mesmo tempo é farol que conduz. Oh, meu irmão e minha irmã, bendita a cruz do Senhor, que nós podemos levá-la em nosso peito, pendurada sobre os nossos cordões, que nos momentos difíceis podemos tomá-la nas mãos, podemos levá-la conosco, junto ao Santo Terço, que temos nas mãos ou em nosso bolso, ou próximo de nós, e a podemos beijar várias vezes no dia. Na tradição antiga, vocês se lembrem, as pessoas passando diante da igreja se persignavam, ou seja, faziam o sinal da cruz, traçavam sobre si o estandarte da cruz. Em honra, em ato de amor a nosso Senhor presente no altar, no Santíssimo Sacramento, mas também porque estão diante de um lugar santo, que é memorial do templo que se tornaram eles, cada um de nós, pelo dia do nosso batismo.
em que triunfou sobre nós a cruz do Senhor. O primeiro ato na celebração do batismo é a entrega do sinal da cruz, por meio do qual abençoaremos e viveremos a vida como homens e mulheres benditos por Deus. Então esse é o sinal que nós recebemos quando fomos pela primeira vez introduzidos na igreja. O padre faz esse sinal, os pais e os padrinhos também. Então cada vez que passamos na frente da igreja podemos recordar o dia do nosso batismo fazendo o sinal da cruz. Podemos honrar o Senhor que está presente sobre o altar principal, no sacrário. As portas da igreja estão abertas, então nós temos a chance de ver o sacrário. E podemos ainda fazer o sinal da cruz porque estamos num lugar santo, pois aquela casa foi consagrada por nós, ou melhor, para nós e pela igreja por nós, para em nosso favor. Então, por essas três razões, podemos traçar o sinal da cruz. E que significado ele tem tão importante, se olhamos esses três significados? Todos os três são muito importantes para a gente, mas vos digo uma coisa a mais. E todo aquele que vendo você passando diante da igreja a fazer o sinal da cruz, todo aquele que vê essa cena se recorda de Deus e ainda tem a oportunidade de pensar Deus e de voltar os olhos, vendo o seu gesto, para aquele lugar bendito que recorda a presença de Deus, que talvez naquele momento passasse desapercebido aos seus olhos e ao seu coração. Mas pelo sinal bendito da Santa Cruz que você fez ao passar diante da igreja, foi resgatado a memória de Deus, a memória de Cristo, a memória das bênçãos e das graças pela nossa salvação, das graças do céu, em mais um coração. E isso não é de pouca relevância. É uma pena que temos perdido ao longo das décadas essa delicada e bendita tradição. Mas é uma grande alegria ver, sobretudo, o coração dos mais jovens que retomam com ardente amor essa tradição tão delicada e tão significativa. E os nossos anciãos mantiveram com tanta piedade e sob tanto sofrimento, porque viram as gerações se dispersarem depois da sua geração. Mas eis que agora o Senhor honra a perseverança do seu povo. E não obstante a dispersão que houve entre as gerações, eis que as novas gerações retomam a beleza bendita da piedade que outrora os nossos avós viviam. E isso nos dá um grande tesouro, porque se entre aquela geração lá atrás que manteve a piedade e essa geração agora que a recupera, existe uma geração que se dispersou pela memória do que viram e pela alegria do que hoje vem, pouco a pouco essas gerações do meio vão recobrando o vigor e a alegria de viverem piedosamente os sinais da vida cristã. E dentre os sinais da vida cristã, por excelência, estamos falando hoje do sinal da cruz de Cristo. Então olha que tesouro, como Deus é bom e misericordioso, como uma geração que vem lá na frente se torna um sinal de amor, de reconciliação, de retorno para gerações que estão antes. E ao mesmo tempo, aquele testemunho da esperança que se cumpre para a geração que ficou lá atrás e que está marcada, talvez, por uma ferida de tristeza por ver a dispersão das gerações que vieram. E que se sente agora, na sua velhice, impotente de poder fazer mais do que já fez até agora. E eis que o Senhor faz com que essa nova geração traga de novo o insuflar da beleza, da sensibilidade, da piedade popular, mas não só uma piedade popular, como a gente poderia dizer, vulgar, né? Ou seja, sem alicerce, mas uma piedade popular
que vem bem alicerçada, que está demonstrando vigor de alicerce, está sendo cuidada por tantos sacerdotes e religiosos para que seja um alicerce vigoroso de vida espiritual e de grande renovação, de grande retomada da vida interior para todas as gerações. Bendito seja Deus por esse grande tesouro. Hoje queria aproveitar para dividir com vocês, olhando a beleza das palavras do próprio Senhor que diz a Nicodemos. O padre vai pegar aqui o texto. Ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu. Assim como Moisés elevou no deserto a serpente, também o Filho do Homem será elevado, para que todo aquele que acredite nele tenha a vida eterna. Hoje é um dia especial para pedirmos ao Senhor a renovação da nossa fé, aos pés da cruz de Jesus. Se você tiver a oportunidade em sua casa de parar um instante para contemplar e meditar sobre a cruz de nosso Senhor, o faça. Porém, se houver a possibilidade de passar na sua igreja paroquial e poder parar ali por um instante para fazer isso, escolha fazer ali, porque tem um significado enorme, ouvindo já o histórico da festa e ouvindo essa primeira parte da meditação de hoje, já temos aqui a clareza da importância de fazer isso, por exemplo, diante da imagem de Cristo crucificado, de uma que foi bendita para ser sinal para toda a nossa comunidade cristã. Então, e que horário, Padre? Em que momento? Um momento muito oportuno seria o de 3 horas da tarde. Para fazer o quê? O terço da Divina Misericórdia, diante da cruz do Senhor, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pois a paixão do Senhor, que é recordada hoje no Evangelho e que é anunciado como sinal de amor único e definitivo pela salvação do mundo, aconteceu sobre a cruz. E poder ali, naquela hora bendita, colocar-se ajoelhado diante da cruz e contemplar a paixão do Senhor, suplicando a sua misericórdia por nós e pelo mundo inteiro. Que grande tesouro e que grande experiência você vai estar fazendo em honra à cruz do Senhor no dia de hoje. Mas, Padre, 3 horas da tarde eu não consigo, porque eu estou no meio do meu expediente de trabalho. Posso fazer quando voltar? Que aí eu passo na igreja, vou tentar sair hoje uns 10 minutos mais cedo e passo na igreja e posso aproveitar para fazer lá? Ou então faço em casa? Ou posso fazer na hora do almoço, que aí eu dou um pulinho na igreja, eu trabalho aqui pertinho da igreja, eu tiro 10 minutinhos do meu almoço, passo lá. Não sei se hoje eu vou conseguir chegar na hora da missa. O padre passou a fazer a missa agora meio-dia, sabe? Foi uma graça, Padre, porque a gente não tinha missa nesse horário, o padre passou a fazer, agora está dando pessoal que sai da hora do almoço ir lá na igreja participar da missa. Olha, se por acaso isso está acontecendo, você não deixa na primeira oportunidade de ir até o sacerdote e agradecer a ele por isso. Se ele teve essa percepção, essa sensibilidade, que sendo o seu bairro um bairro muito comercial, onde as pessoas estão em horário de trabalho, ele deslocou e botou uma missa exatamente na hora do almoço para que os fiéis pudessem participar. Se você tiver a oportunidade, passe e agradece a ele. Fala: Padre, muito obrigado. Por quê? Por essa missa de meio-dia. Muito obrigado pela graça que o Senhor está dando para a gente. Muito obrigado mesmo, de coração. Fala com Ele. Isso é importante que a gente ouça. E se você tiver então a oportunidade, vai lá meio-dia. Ou então quando você sair do trabalho. Ou então antes de passar no trabalho, maravilha. Ou 3 horas da tarde, ótimo. Ou então não tenho condições, Padre, de modo nenhum, hoje está complicado o dia. Então, aquela pausa do café que você ia tirar durante a tua parte da tarde, pensa naquele momento, mete a mão no teu bolso, lembra do teu rosário, pega a cruzinha e vai rezando o texto da Divina Misericórdia e contemplando a cruz que está ali, em tuas mãos. Sempre me toca muito quando eu encontro alguns cristãos da região do Egito, da região da Eritreia e de algumas áreas da Índia, que eles trazem tatuado sobre a mão uma cruzinha, ou então sobre o meio da testa.
de maneira que, ao olharem um para o outro ou ao olharem para as próprias mãos, na hora de exercitar a caridade, na hora de estendê-la pelo próximo, não se esquecem jamais de que são chamados a viver por Cristo e em Cristo, e a fazer da própria vida um sacrifício de amor pelos seus irmãos. É a tradição desses povos, desses nossos irmãos do Oriente. E nós temos a beleza de ter essa mesma cruz, só que não tatuada nas mãos, mas nas nossas mãos porque o rosário nos acompanha. Não tatuada sobre a nossa fronte, mas marcada sobre a nossa fronte, porque a beleza da meditação da paixão, morte e ressurreição do Senhor, a beleza da meditação dos mistérios da vida de nosso Senhor, iluminam a nossa alma e resplandecem sobre a nossa face o vigor e a vida de Cristo ressuscitado pela salvação do mundo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão dos santos apóstolos de Cristo e da Beatíssima Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.